Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos conhecer uma forma rápida de resolver uma equação do segundo grau. Esse método rápido para você resolver uma equação do segundo grau se chama método da soma e do produto. Então esse método ele é muito eficiente para você resolver uma equação do segundo grau, porém você tem que observar como é essa equação porque ele não serve para qualquer equação. Nesse exemplo que a gente tem aqui, observem que eu tenho somente x ao quadrado. Se eu tiver qualquer número aqui na frente do x, eu não consigo usar soma e produto. Ou melhor, eu até consigo, mas vai dar mais trabalho do que usar a fórmula de Bhaskara. Então, a regra para você utilizar esse método é que o coeficiente a da tua equação, seja igual a 1. Se ele for igual a menos 1, também dá, você multiplica todo mundo por menos 1 e deixa ele positivo. Então, como que você vai fazer aqui? A gente vai usar somente os dois últimos números da nossa equação, o coeficiente b e o coeficiente c. E aí, o que a gente precisa determinar? Então, eu preciso pensar em dois números que quando eu somo, por isso soma, dá o resultado que está aqui, o número que está aqui no lugar do coeficiente b, mas com sinal contrário. Nesse caso, nosso coeficiente b é menos 7. Então, eu preciso pensar em dois números que quando eu somo, a resposta seja 7. Seja o termo que está aqui, mas com sinal contrário. E preciso pensar em dois números que multiplicados, produto, seja o segundo elemento aqui, o termo c, o termo independente, do jeitinho que ele aparece aqui na minha equação. Portanto, 10. E lembrem que tem que ser os mesmos números, né? Eu não posso pensar em números diferentes. Então, os mesmos números que eu pensar para a soma, eu tenho que pensar para o produto. Então, eu gosto de começar sempre pelo produto, já que a soma tem muitas opções. E o produto que dá 10 não tem tantas. Então, eu vou começar pensando em um produto que dá 10. Por exemplo, 1 vezes 10 dá 10. Mas se eu somar 1 mais 10 dá 11 e não 7. Então, não pode ser. O que a gente tem de mais comum que dá 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. E se eu somar 2 e 5 dá 7. Então, o 2 e o 5 são as raízes da minha equação, são a minha resposta. Então, x1 ou x' igual a 2, x duas linhas igual a 5. E eu resolvi dessa forma a minha equação do segundo grau. Então, vamos fazer mais um exemplo aí para treinar. Lembra lá. Então, eu tenho que pensar em dois números que eu some, eu faço uma soma e dê este número aqui com sinal contrário, portanto, 9, e que eu multiplique e dê este número aqui do jeitinho que ele aparece, portanto, 20. Então, a soma sempre troca o sinal e o produto você só copia. Então, vamos começar pela multiplicação. Então, multiplicação que dá 20. 2 vezes 10 e 4 vezes 5. Então, qual dessas multiplicações eu poderia usar os números para somar e a resposta ser 9? Teria que ser o 4 e o 5. Então, 4 mais 5 dá 9 e 4 vezes 5 dá 20. Logo, as raízes dessa equação, x' 4, x duas linhas 5. Essas são as minhas respostas. Vamos fazer mais um exemplo. Nesse exemplo, mesma coisa, eu tenho dois números, preciso pensar em dois números que eu some e dê sempre o que está no meio com sinal contrário. Então, aqui eu tenho mais 2. Eu vou escrever aqui menos 2. Então, são dois números que quando eu somo, a resposta seja menos 2. E dois números, os mesmos dois números, quando eu multiplico, a resposta seja menos 15, do jeitinho que está aqui, copiado, menos 15. Então, primeiro eu vou começar pela multiplicação. Esquece o sinal, tá? Esquece o sinal ali para pensar na multiplicação. Que multiplicações que eu conheço que resulta 15? Eu tenho 1 vezes 15 e 3 vezes 5. Será que alguma dessas, se eu usar para soma, eu vou conseguir obter o resultado 2? Sim, utilizando 3 e 5. Mas observem que é menos 2.
Então, quando eu vou usar o 3 e o 5, para minha resposta ser menos 2, o 5 precisa ser negativo. 3 menos 5, menos 2. 3 vezes menos 5, menos 15. Então, as minhas raízes são x' 3, x duas linhas, menos 5. E dessa forma, a gente consegue resolver uma equação do segundo grau de forma muito rápida, mas lembrando que o coeficiente A, o número que acompanha aqui o x², precisa ser igual a 1, para você usar com mais facilidade essa regrinha da soma e do produto. Agora, nesse exemplo, a gente vai fazer uma equação do segundo grau, vai resolver, mas utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, observem que eu já coloquei aqui um coeficiente A diferente de 1, porque se ele fosse 1, talvez eu pudesse resolver com a soma e produto, né? Então, eu coloquei um diferente de 1, porque daí fica mais difícil resolver por soma e produto, e eu vou utilizar a fórmula aqui. Então, eu vou escrever a fórmula aqui para ficar mais fácil de a gente utilizar. Eu gosto de fazer a fórmula separado, para ficar mais fácil de enxergar as partes, de determinar o número de raízes, de saber se eu estou no caminho certo. Mas você pode fazer tudo junto também, né? Talvez encontre em alguns sites a fórmula toda junta. Então, eu tenho a primeira parte, que a gente determina o delta, e na segunda parte, a gente determina o resultado das raízes, o valor de x dessa equação. Então, observem aqui na fórmula que a gente tem o x, que ok, ele aparece aqui na minha fórmula, né? É o resultado que eu vou determinar, e algumas outras letras que são A, B e C. Primeira coisa que você precisa é saber identificar esse A, B e C lá na equação. O A é o primeiro número, é o número que acompanha x², é o coeficiente, fica na frente da letra, portanto, é o 2. Já na sequência, a gente tem o B, que é o próximo termo, é o termo que acompanha x, ele vem junto com o sinal, não pode esquecer do sinal, então, menos 7. E o último, o C, é o termo independente. Também, se o C for negativo, o sinal precisa acompanhar. Nesse caso, ele é positivo, então, 3. Agora que você identificou os termos, os coeficientes, você vai substituir na fórmula e resolver como uma expressão numérica. Começando, então, pelo delta. O delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Tudo que é número, você vai repetir. Tudo que é letra, você vai trocar pelo que nós determinamos aqui. Então, o delta vai ser b². O b é menos 7. Então, menos 7², sempre que for negativo, coloco o número entre parênteses. Menos 4 vezes A, o A vale 2, vezes C, o C vale 3. Resolvendo a potência, menos 7 ao quadrado, 49. Menos, resolvendo aqui a multiplicação, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. E aí, 49 menos 24, 25. Vou guardar essa informação para usar daqui a pouco, né? E que conclusões eu posso tirar a partir do momento em que eu descubro que delta é um número positivo maior que zero? Que a minha equação vai ter dois resultados, duas raízes reais e diferentes. Então, essa é a informação que o delta me dá. Agora, eu vou aplicar aqui na fórmula do x. Então, x igual menos b. Então, o menos é da fórmula. O b é menos 7, portanto, entre parênteses. Mais ou menos. A raiz do delta. O delta, a gente acabou de encontrar, é 25. Sobre 2 vezes A, então, 2 vezes 2. Resolvendo aqui, a gente tem esse menos com esse menos, vai ficar mais. Então, mais 7, mais ou menos. Calculo a raiz quadrada de 25, que é 5. E faço essa multiplicação, 2 vezes 2, 4. Quando eu chego aqui, observem que eu falei agora há pouco que essa equação tem duas raízes. Então, eu tenho dois sinais aqui no meio da minha equação, o mais e o menos. Portanto, eu vou ter dois resultados diferentes. Então, nesse momento, eu separo a minha conta. Então, eu vou descobrir aqui quem é o x'. Vou fazer 7 mais 5 sobre 4. E aqui eu vou fazer o x duas linhas. 7 menos 5 sobre 4.
Então, voltando no x'. 7 mais 5, 12, divididos por 4, x' igual a 3. No x, 2 linhas. 7 menos 5, 2, divididos por 4, meio. Ou 1 sobre 2, né? Aqui nesse tanto faz. Então, agora eu determinei as raízes dessa equação. Então, a resposta aqui, as raízes são 3 e meio. Uma resposta é 3, um x vale 3, o outro x vale meio. Então, é dessa forma que a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, né? Aplicando essa fórmula na resolução de uma equação do segundo grau. E é isso no vídeo de hoje. Se gosta desse conteúdo, assista outros vídeos no canal e se tiver outros conteúdos como sugestão, pode comentar aqui. Obrigada e até mais!